Existem lugares no mundo que não deveriam existir. Lugares que desafiam toda a lógica comercial, toda a sensatez empresarial, toda a razão prática. O restaurante das últimas chances era um desses lugares. E esta é a história de como um fracasso se transformou no refúgio mais improvável que você poderia imaginar. Quando Marco Antônio Silva abriu as portas daquele pequeno estabelecimento na Rua das Amendoeiras, número 247, no bairro de Vila Esperança, ele não tinha grandes sonhos. Na verdade, ele mal tinha esperança. Aos 42 anos, com 3 restaurantes falidos nas costas, um casamento desfeito e uma reputação destruída no meio gastronômico, aquele era seu último cartucho, sua última chance. O local que ele conseguiu alugar por um preço irrisório tinha um motivo para ser barato. A Vila Esperança era um daqueles bairros que a cidade havia esquecido. Não era violento o suficiente para aparecer nos noticiários, nem pitoresco o suficiente para atrair turistas. Era apenas esquecido. As ruas tinham buracos que ninguém consertava, as árvores cresciam sem poda e as pessoas viviam suas vidas em silêncio, como se estivessem de passagem por suas próprias existências. O prédio onde Marco instalou seu restaurante tinha sido uma padaria, depois uma loja de ferragens, depois um depósito. As paredes ainda guardavam camadas de histórias anteriores, como anéis de uma árvore contando os anos. Marco não tinha dinheiro para a reforma. Então, ele fez o que pôde. Lixou as mesas antigas que encontrou no depósito. Pintou as paredes de um amarelo desbotado que tinha sobrado de uma promoção na loja de tintas. Pendurou cortinas que sua mãe havia costurado com retalhos. Não havia cardápio impresso, não havia decoração temática, não havia conceito gastronômico inovador. Havia apenas Marco, sua pequena cozinha e uma promessa simples, rabiscada à mão em um quadro negro na entrada. Comida honesta, preço justo, sempre aberto para quem precisa. Os primeiros meses foram exatamente como Marco esperava. Vazios. Alguns curiosos entravam, olhavam ao redor com aquela expressão que ele conhecia bem, uma mistura de pena e desconforto, e saíam inventando desculpas. Eu esqueci que já tinha almoçado. Preciso verificar meu orçamento. Vou voltar outro dia. Marco cozinhava sozinho, comendo suas próprias criações em mesas vazias, ouvindo o silêncio do bairro através das janelas abertas. Havia algo de melancólico naquilo, mas também algo de libertador. Pela primeira vez em anos, ele não estava tentando impressionar ninguém. Não estava competindo com outros chefes. Não estava perseguindo estrelas Michelin ou resenhas em jornais. Estava apenas cozinhando. E então, em uma terça-feira chuvosa de março, ela entrou. Dona Helena tinha 73 anos e carregava uma tristeza tão palpável que parecia ocupar espaço físico ao seu redor. Ela não pediu nada, apenas sentou-se na mesa perto da janela, colocou a bolsa gasta no colo e ficou olhando a chuva cair. Marco observou por alguns minutos antes de se aproximar. Tinha aprendido, depois de tantos fracassos, a ler as pessoas. E havia algo na postura daquela mulher que ele reconhecia, era a postura de alguém que tinha chegado ao fim de alguma coisa. A senhora gostaria de algo quente? Ele perguntou, com uma gentileza que surpreendeu a si mesmo. Dona Helena olhou para ele como se tivesse esquecido onde estava. Eu não tenho muito dinheiro hoje. Marco sorriu. Eu fiz uma sopa de legumes esta manhã. Ficou sobrando. Seria uma pena jogar fora. Não era verdade. Ele tinha feito aquela sopa especialmente naquela manhã, sem saber por quê, seguindo um impulso inexplicável. Mas pequenas mentiras gentis, às vezes, são as verdades mais honestas que podemos oferecer. Quando Marco colocou a tigela fumegante na frente de Dona Helena, ele viu algo mudar em seus olhos. Não foi dramático, foi sutil. Uma pequena luz se acendendo em um lugar
que estava escuro há muito tempo. Há quanto tempo você não come uma refeição de verdade? Marco perguntou, sentando-se na cadeira ao lado. Dona Helena segurou a colher com mãos trêmulas. Desde que meu marido morreu, faz 3 meses. Eu simplesmente esqueci como se faz. Esqueci que é preciso comer, que é preciso continuar. E ali, naquela tarde chuvosa, Dona Helena contou sua história. Contou sobre 52 anos de casamento com João, um homem silencioso que nunca disse "eu te amo" em voz alta, mas que preparava café para ela todas as manhãs. Contou sobre como a casa agora era grande demais, silenciosa demais, vazia demais. Contou sobre a filha que morava em outro estado e ligava uma vez por semana com aquela voz alegre e falsa, perguntando: "Tá tudo bem, mãe?", sem realmente querer saber a resposta. Marco apenas ouviu, e quando Dona Helena terminou sua sopa, menos e mais 2 tigelas que ele trouxe, porque tinha sobrado, ela levantou-se com algo parecido com dignidade, retornando à sua postura. "Quanto eu devo?", ela perguntou. "Nada. Mas eu gostaria que a senhora voltasse amanhã. Vou fazer uma torta de frango que era a especialidade da minha avó. Alguém precisa provar para me dizer se ficou boa." Dona Helena sorriu. Foi um sorriso pequeno, quebrado, mas era um sorriso. "Eu volto." E ela voltou. No dia seguinte, e no outro, e no outro, sempre na mesma mesa, perto da janela. E sempre Marco tinha sobrado alguma coisa especial. Foi assim que começou. 2 semanas depois, um homem entrou no restaurante às 11 da noite. O letreiro dizia que fechavam às 10, mas Marco ainda estava lá, fazendo as contas do mês, números vermelhos, sempre vermelhos, e experimentando uma nova receita. O homem tinha cerca de 30 anos. Terno amarrotado, gravata frouxa, olhos de quem não dormia há dias. Ele parou na porta, olhando incerto. "Nós estamos fechados", Marco começou a dizer. Mas algo na expressão daquele homem o fez parar. "Mas eu estava justamente precisando de alguém para provar isso aqui." Entre, o homem sentou-se pesadamente. "Eu sou Rafael. Eu não sei por que entrei aqui. Vi a luz acesa e o quê? E eu não queria ir para casa." Rafael trabalhava em um escritório de advocacia no centro da cidade. Tinha estudado por 10 anos para passar no exame da ordem. Tinha um apartamento pequeno, mas confortável. Tinha um salário que permitia pequenos luxos. Tinha tudo o que deveria querer, exceto vontade de viver. "Não é depressão", ele explicou, mexendo no prato que Marco tinha colocado na sua frente. "Ou talvez seja, eu não sei. É mais como vazio. Eu acordo, vou trabalhar, volto para casa, durmo e recomeço. E cada dia é exatamente igual ao anterior. E eu olho para frente e vejo os próximos 40 anos sendo exatamente assim. E eu simplesmente não consigo." Marco conhecia aquele sentimento. Tinha vivido ele nos meses entre o fechamento do segundo e a abertura do terceiro restaurante. Aquela sensação de estar preso em uma máquina que não para, fazendo movimentos que não significam nada. "Você já pensou em fazer algo diferente?" Marco perguntou. "Todo dia. Mas fazer o quê?" "Eu tenho contas, responsabilidades e medo. Muito medo." "Medo do quê?" Rafael riu. Um som sem alegria. "De tudo. De fracassar, de ter sucesso e descobrir que ainda me sinto vazio. De decepcionar minha família. De ter 30 anos e não saber quem eu sou ou o que eu quero." Eles conversaram até às 2 da manhã. Marco contou sobre seus 3 restaurantes fracassados. Sobre como o terceiro foi especialmente devastador, porque ele tinha colocado toda a sua identidade naquilo. Sobre como, quando faliu, ele não sabia quem era sem o título de chefe de sucesso. E agora, Rafael perguntou: "Você
Sabe quem você é? Marco olhou ao redor do pequeno restaurante. Estou descobrindo, e está sendo muito mais interessante do que eu imaginava. Quando Rafael finalmente foi embora, ele deixou um bilhete com um valor muito acima do que qualquer prato custaria. Para a terapia, estava escrito: voltarei amanhã, mesma hora. E assim, Rafael se tornou o segundo cliente regular. Ele aparecia à tarde da noite, sempre depois das 10, quando o dia de trabalho terminava e a solidão do apartamento esperava. Marco sempre tinha algo quente preparado, e eles conversavam, às vezes sobre coisas profundas, sonhos abandonados, medos secretos, arrependimentos que não saíam da garganta, às vezes sobre coisas simples, o time de futebol, o clima, uma piada ruim que alguém tinha contado. Não importava. O importante era aquele espaço, aquele momento em que Rafael não precisava ser o advogado bem-sucedido e Marco não precisava ser o chefe fracassado. Eles eram apenas dois homens compartilhando comida e companhia. Um mês depois, em uma manhã de sábado, uma mulher entrou correndo no restaurante. Ela estava molhada de chuva, maquiagem borrada, vestido de festa manchado. Parecia ter saído direto de algum evento. Vocês estão abertos? Ela perguntou, ofegante. Sempre, Marco respondeu. Embora fossem apenas 6 da manhã e ele estivesse apenas preparando o café dele. A mulher desabou em uma cadeira. Eu fugi do meu próprio casamento. Marco piscou. Não é é terrível. É horrível. Tem 200 convidados no salão. Meus pais devem estar morrendo de vergonha. E eu simplesmente não consegui. Eu estava lá, de branco, caminhando em direção ao altar. E de repente, tudo pareceu errado. O vestido estava errado. A música estava errada. O noivo estava errado. E eu pensei, se eu fizer isso, estarei errada para sempre. Seu nome era Camila. Ela tinha 28 anos e tinha passado os últimos 5 planejando o casamento perfeito. O vestido importado, as flores raras, o salão de luxo. Tudo precisava ser perfeito. Por quê? Porque tinha que ser. Porque era o que se esperava. Porque era o próximo passo, lógico, depois de namorar por 6 anos. Mas, você ama ele? Marco perguntou, colocando uma xícara de café forte na frente dela. Camila olhou para o café como se fosse a pergunta mais complexa do universo. Eu não sei o que é amor, sabe? É aquela coisa dos filmes? Ou é conforto? É paixão que te deixa sem ar? Ou é companheirismo que te deixa respirar? Eu gosto dele. Nós nos damos bem. Nós raramente brigamos. Ele é adequado. Adequado, Marco repetiu. Adequado. Como uma roupa que serve, mas não fica perfeita. E eu pensei que talvez amor fosse isso. Talvez eu estivesse esperando algo que não existe. E então eu estava lá, no altar, e olhei para ele, e ele estava olhando o relógio. No meu casamento, ele estava checando a hora. E eu percebi que ele estava lá porque era o que se esperava dele também. E nós íamos nos casar e ter a vida que se espera, e criar filhos que se espera, e morrer sem nunca ter realmente vivido. As lágrimas finalmente vieram, não delicadas, cinematográficas. Foram soluços feios, profundos, anos de dúvidas engolidas, finalmente sendo expelidos. Marco não tentou consolá-la com palavras vazias. Não disse que tudo ia ficar bem. Não disse que ela tinha feito a escolha certa. Ele apenas deixou que ela chorasse. E quando os soluços diminuíram, ele colocou na frente dela um prato de ovos mexidos com ervas frescas e torradas douradas. Comida honesta, ele disse. É o único tipo que eu sei fazer. Talvez seja uma boa base para começar a reconstruir. Camila comeu entre soluços. E quando terminou, ela parecia mais leve,
como se chorar e comer tivessem liberado algo que estava preso há muito tempo. O que eu faço agora? Ela perguntou. Agora você respira. Amanhã você pensa no próximo passo, mas hoje, agora, você apenas existe. E isso é suficiente. Camila começou a aparecer todas as manhãs, sempre cedo, antes do mundo acordar completamente. Ela dizia que precisava daquele momento de paz antes de enfrentar as ligações dos pais, as perguntas dos amigos, os olhares de pena dos conhecidos. Marco sempre tinha café fresco e alguma coisa reconfortante. Panquecas, pães caseiros, frutas cortadas com cuidado. Aos poucos, o pequeno restaurante estava se transformando em algo que Marco nunca tinha planejado. Não era apenas um lugar para comer. Era um lugar para respirar, para existir sem julgamento, para ser imperfeito, sem vergonha. E as pessoas começaram a se misturar de formas estranhas e maravilhosas. Dona Helena, que chegava sempre às 10 da manhã, começou a ficar um pouco mais tarde quando descobriu que Camila aparecia cedo. As duas mulheres, separadas por gerações, mas unidas pela experiência da perda e do recomeço, começaram a conversar. Dona Helena falava sobre seus 52 anos de casamento, sobre as concessões que fez, sobre as alegrias silenciosas que encontrou. Camila ouvia, procurando entender se tinha desperdiçado 6 anos ou se tinha salvado 50. Você fez a coisa certa? Dona Helena disse um dia. João e eu éramos felizes, mas éramos felizes porque escolhemos ser todos os dias. Se você não conseguiu escolher aquele homem por um dia sequer, imagine uma vida inteira. Rafael, que aparecia tarde da noite, começou a chegar um pouco mais cedo, quando Marco mencionou casualmente que tem uma moça que aparece nas manhãs. Fugiu do próprio casamento. Coisa mais louca. Rafael estava intrigado. Não romanticamente, ele ainda estava ocupado demais, tentando descobrir quem ele era para pensar em mais alguém. Mas havia algo na coragem daquela ação que ele invejava. Uma noite, Camila ainda estava lá, quando Rafael chegou. Ela tinha ficado ajudando Marco a preparar o jantar, descobrindo que havia algo terapêutico em picar legumes, em mexer molhos, em criar algo com as próprias mãos. Você é o advogado infeliz, ela disse quando Rafael entrou. Ele piscou. Eu sou. Como você sabe, Marco conta histórias, sem nomes, sem detalhes identificáveis. Mas ele conta sobre a senhora que perdeu o marido, sobre o advogado que perdeu a si mesmo, sobre a noiva que fugiu. Acho que somos todos personagens em um livro estranho. Rafael sentou-se. E que tipo de livro seria esse? Um sobre pessoas perdidas encontrando um mapa. Marco respondeu, colocando pratos na frente deles. Ou talvez sobre pessoas quebrando mapas velhos e desenhando novos. Eles jantaram juntos. E foi estranho e maravilhoso ao mesmo tempo. 3 pessoas completamente diferentes, em fases completamente diferentes da vida, compartilhando comida e silêncios confortáveis. Foi Camila quem quebrou o silêncio. Vocês já sentiram como se estivessem vivendo a vida de outra pessoa? Como se houvesse um script e vocês estivessem apenas seguindo as falas. Todo dia, Rafael respondeu imediatamente. Durante anos, Dona Helena acrescentou, tendo aparecido para buscar uma marmita que Marco preparava todas as noites para ela, até João morrer. Aí o script acabou e eu não sabia o que fazer sem ele. E agora? Camila perguntou. Dona Helena sorriu, um sorriso verdadeiro dessa vez. Agora estou improvisando. É aterrorizante, mas também vivo, pela primeira vez em muito tempo. Me sinto viva. As semanas passaram. O restaurante continuava vazio durante a maior parte do dia, mas tinha seus regulares, seus refugiados, suas últimas chances.
Dona Helena começou a trazer sua vizinha, Dona Marta, uma mulher de 80 anos, que morava sozinha e raramente saía de casa. Marta tinha medo do mundo, dizia ela. Tinha medo de cair, de ser assaltada, de ser uma inconveniência, mas Helena era persistente. Você precisa conhecer a comida do Marco e precisa conhecer as pessoas. Pessoas de verdade, não as que aparecem na TV. Marta entrou no restaurante com passos inseguros, apoiada em Helena. Mas quando Marco a cumprimentou, não com pena, não com condescendência, mas com genuíno prazer em vê-la, algo nela relaxou. Minha avó tinha essa mesma postura. Marco disse, elegante, do tipo que te ensina que não é a idade que define você, é como você carrega ela. Marta ficou mais ereta, e quando experimentou a sopa do dia, ela fechou os olhos. Isso me lembra da comida da minha mãe. Ela morreu há 60 anos, mas o gosto é exatamente assim. As duas idosas se tornaram presença constante. Chegavam juntas, sentavam na mesa perto da janela e passavam horas conversando, lembrando, rindo, às vezes chorando, mas mais frequentemente rindo, redescobrindo que ainda tinham histórias para contar, piadas para fazer, vida para viver. Rafael trouxe um colega do escritório, um homem chamado Paulo, que estava passando por um divórcio devastador. Minha mulher levou as crianças, Paulo disse, olhando fixamente para o prato. Ela tem razão. Eu trabalhava demais. Nunca estava lá. E agora que quero estar lá, é tarde demais. Marco não ofereceu soluções. Não havia soluções fáceis para isso, mas ofereceu o que podia. Comida feita com cuidado, um lugar seguro para existir, e a companhia silenciosa de outros que entendiam a dor de fracassos pessoais. Paulo começou a aparecer aos sábados. Era seu dia com as filhas, mas elas só vinham a cada 15 dias. Nos sábados vazios, ele ia ao restaurante. E, eventualmente, nos sábados com as filhas, ele também ia, trazia as meninas, uma de 6, outra de 8, e elas comiam panquecas enquanto ele tentava aprender a ser pai novamente. Marco fazia panquecas em formas de animais para as meninas. Não era parte de nenhum cardápio. Era apenas algo que surgiu. Ver aqueles olhos se iluminando, ouvir aquelas risadas, parecia importante, parecia necessário. Camila, que ainda aparecia pela manhã, mas agora ficava ajudando durante o dia, começou a brincar com as meninas. Descobriu que adorava crianças. Descobriu que talvez quisesse algumas um dia, mas no seu tempo, da sua maneira, não porque era o próximo passo esperado, mas porque genuinamente queria. Um dia, um homem jovem entrou no restaurante no meio da tarde. Ele tinha no máximo 20 anos, mochila nas costas, olhos vermelhos de choro. Sentou-se sem pedir nada. Marco trouxe água. Dia difícil? O garoto, porque era garoto, realmente assentiu. Meus pais me expulsaram de casa. Por quê? Porque eu sou gay. E porque contei para eles, seu nome era Lucas. Ele tinha 19 anos. Tinha se preparado por meses para ter aquela conversa. Tinha escolhido as palavras cuidadosamente. Tinha imaginado 1000 cenários, mas não estava preparado para a porta sendo trancada na sua cara. Para a voz do pai dizendo você não é mais meu filho. Para a mãe chorando, mas não fazendo nada para impedi-lo. Eu tenho para onde ir, Lucas disse rapidamente, como se precisasse provar que não era um completo fracasso. Meu amigo disse que posso ficar no sofá dele. Só preciso de 1 minuto antes de ir para lá. Só 1 minuto para respirar. Marco olhou para aquele garoto, tão jovem, tão quebrado, tão corajoso, e sentiu algo se mover no peito. Raiva dos pais. Tristeza pelo garoto, mas também algo mais. Uma necessidade de proteger, de cuidar. Ele voltou com um prato cheio. Estrogonofe, arroz, batata palha. Comida reconfortante. Comida que dizia,
você importa. Come, Marco ordenou gentilmente. Depois a gente pensa no resto. Lucas comeu com a fome de quem não comia há dias. E quando terminou, Marco trouxe sobremesa e café e ficou sentado ali, apenas presente, enquanto Lucas processava o que tinha acontecido. Dona Helena entrou para sua visita vespertina e imediatamente percebeu a tensão. O que aconteceu? Marco resumiu em poucas palavras. E Dona Helena, essa mulher de 73 anos, que tinha crescido em uma época completamente diferente, sentou-se ao lado de Lucas e pegou sua mão. Meu neto é gay, ela disse suavemente. E quando ele me contou, eu fiquei com medo. Não dele, pelo mundo, por como o mundo o trataria. Mas sabe o que ele me disse? Ele disse: Vó, eu preciso que a senhora me ame mais do que tem medo por mim. E eu percebi que ele estava certo. Lucas começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alívio, de ser aceito, de ser visto, de ser amado. Você pode ficar no meu quarto de hóspedes, Dona Helena disse de repente. Está vazio há meses. João sempre dizia que casa vazia não é lar. Você me faria um favor ocupando ela. Eu não posso aceitar isso, Lucas começou. Você pode e vai, Helena interrompeu. Consideração é que você me ajude com algumas coisas pela casa. Trocar lâmpadas, alcançar prateleiras altas, essas coisas que ficaram difíceis. E me fazer companhia de vez em quando. Aquela casa está silenciosa demais. E assim foi. Lucas se mudou para a casa de Dona Helena e o restaurante ganhou mais um regular. Ele aparecia depois da escola, estava fazendo cursinho pré-vestibular e ajudava Marco na cozinha. Descobriu que gostava de cozinhar, gostava de transformar ingredientes simples em algo que fazia as pessoas sorrirem. As histórias continuavam se entrelaçando de maneiras cada vez mais complexas e belas. Rafael, que tinha passado meses lutando contra o vazio, começou a encontrar propósito ajudando Lucas a entrar na faculdade. Ele revisava as redações do garoto, explicava opções de carreira, ajudava com o processo seletivo e, no processo de ajudar alguém mais jovem a encontrar seu caminho, Rafael começou a enxergar o próprio... Eu vou sair do escritório, ele anunciou um dia. Vou trabalhar com direitos LGBT. Não paga tanto, mas importa. Pela primeira vez, vou fazer algo que importa. Camila, que tinha passado meses se escondendo da vergonha do casamento cancelado, finalmente teve a coragem de voltar aos círculos sociais. Mas voltou diferente. Não estava mais tentando se encaixar, não estava mais usando a máscara da perfeição. E descobriu que as pessoas que realmente importavam menos, as pessoas que valiam a pena, menos aceitavam essa nova versão dela. Melhor ainda, preferiam... Ela conheceu alguém, um professor de literatura que frequentava a biblioteca onde ela tinha começado a trabalhar. Ele não era o tipo que seus pais aprovariam menos. Ganhava pouco, tinha ideais demais, sonhava demais, era perfeito. Paulo, o homem divorciado, lentamente reconstruiu sua relação com as filhas. Não foi dramático, não foi como nos filmes, foi pequenos momentos. Um sábado, conseguindo fazer a mais nova rir. Um domingo, conseguindo que a mais velha se abrisse sobre a escola. Cada pequena vitória celebrada no restaurante, compartilhada com pessoas que entendiam que às vezes a redenção não vem em grandes gestos, mas em pequenos progressos. E então, em uma noite de outubro, tudo mudou. Um homem entrou no restaurante. Era tarde. Quase meia-noite. Marco estava prestes a fechar, mas a porta ainda estava desbloqueada. O homem era alto, bem vestido, com uma expressão que Marco conhecia bem. Era a expressão de alguém que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Nós estamos fechando, Marco disse, mas sem convicção. Por favor.
o homem disse. Só preciso sentar um minuto. Marco acenou para uma cadeira. Café. Algo mais forte se tiver. Marco não tinha licença para servir álcool, mas tinha uma garrafa de vinho que alguém tinha dado de presente. Ele serviu 2 taças. Sentou-se. Eu sou Eduardo, o homem disse. Eu sou dono da construtora Esperança. Você talvez tenha ouvido falar. Marco tinha. Era uma das maiores construtoras da cidade. E eu sou um covarde. Eduardo continuou, bebendo o vinho de uma vez. Minha filha está morrendo. Leucemia. E eu não consigo. Eu não consigo estar lá. Eu fico no hospital por 5 minutos. E tenho que sair. Eu invento reuniões, compromissos urgentes, qualquer desculpa. E ela sabe. Ela sabe que estou fugindo. Marco não disse nada. Que poderia dizer? Ela tem 16 anos, Eduardo sussurrou. E ela é tão corajosa, tão forte. Está enfrentando isso com uma dignidade que eu nunca terei. E eu, que construí prédios, que empreguei centenas de pessoas, que movi montanhas de concreto, eu não consigo sentar ao lado da minha própria filha e segurar a mão dela. As lágrimas vieram, grandes, silenciosas, devastadoras. Eu tenho medo, Eduardo admitiu. Tenho medo de que se eu aceitar que ela está doente, se eu realmente aceitar, isso significa que ela vai morrer. Marco completou gentilmente. Sim. E se você ficar longe, talvez possa fingir que não está acontecendo. Exatamente. Mas não está funcionando. E eu estou desperdiçando tempo precioso. E eu não sei como parar. Marco pensou em todas as pessoas que tinham passado por aquele restaurante. Todos enfrentando seus próprios medos, todas suas próprias impossibilidades. Você vem amanhã, ele disse, às 6 da manhã. Aqui, por quê? Só confie em mim. Eduardo apareceu, relutante, confuso, mas apareceu e encontrou Camila, que tinha chegado para seu café matinal. Encontrou Dona Helena e Dona Marta, que vinham tomar seu chá. Encontrou Lucas, que ajudava a preparar o café da manhã antes da escola. Marco fez uma mesa comunitária, todos juntos, e começou a fazer as apresentações. Esta é Camila. Ela fugiu do próprio casamento porque teve a coragem de admitir que estava com medo de viver uma vida falsa. Esta é Dona Helena, que perdeu o marido de 52 anos e teve que aprender a existir novamente. Esta é Dona Marta, que tinha medo do mundo, mas decidiu enfrentá-lo mesmo assim. Este é Lucas, que foi expulso de casa, mas não desistiu de si mesmo. Eduardo olhou ao redor, confuso. Você disse que tem medo? Marco continuou. Todos aqui têm medo. Medo de perder, medo de falhar, medo de não ser suficiente. Mas sabe qual é a diferença entre eles e você? Qual? Eles sentiram o medo e fizeram a coisa certa mesmo assim. Não porque eram corajosos, mas porque o amor era maior que o medo. Foi Dona Helena quem falou a seguir. Quando meu João estava morrendo, eu queria fugir também. Não suportava vê-lo diminuir, ver a dor. Mas uma enfermeira me disse algo que mudou tudo. Ela disse: ele não precisa que você seja forte. Ele precisa que você esteja presente. Então eu fiquei. E sim, foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas também foi a coisa mais importante, porque quando ele se foi, eu não tive arrependimentos. Eu tinha estado lá, até o fim. Eduardo fechou os olhos. E se eu não conseguir? E se eu for lá e desmoronar? Então você desmorona. Lucas disse suavemente. Sua filha não precisa de um pai perfeito. Ela precisa de um pai presente. Ela precisa saber que você a ama mais do que tem medo de perdê-la. O café da manhã se transformou em uma sessão de terapia informal, cada pessoa compartilhando suas próprias batalhas contra o medo, suas próprias vitórias sobre a paralisia, e Eduardo ouviu e chorou. E lentamente começou a entender. Eu vou hoje
ele disse finalmente. Vou ao hospital e vou ficar. Não importa quanto doa, vou ficar. E ele foi, e nos dias seguintes, ele aparecia no restaurante de manhã cedo antes de ir ao hospital. E Marco preparava uma marmita especial. Para sua filha, ele dizia: comida honesta. Talvez ajude. A filha de Eduardo, Sofia, começou a comer as refeições de Marco. E em suas poucas conversas com o pai, ela dizia que aquela comida tinha gosto de cuidado, de amor, de algo real em meio a toda a artificialidade do hospital. E Eduardo, lentamente, aprendeu a estar presente. Não foi fácil. Houve dias em que ele ainda queria fugir, mas ele segurava a mão dela durante a químio, lia para ela quando estava fraca demais para ler sozinha. Contava piadas ruins que a faziam rir, mesmo quando doía rir. Um dia, Sofia pediu para conhecer o restaurante. Esse lugar que fez meu pai voltar, ela disse. Marco preparou uma festa. Não chamou de festa menos Sofia. Estava fraca, careca da químio, pálida, mas ele preparou todas as comidas favoritas dela. Eduardo tinha feito uma lista, decorou o restaurante com flores e pediu para todos os regulares virem. Quando Sofia entrou, apoiada no pai, houve um momento de silêncio e então Dona Helena se levantou e a abraçou. E depois, Camila e Lucas e Marta e todos os outros. Uma linha de abraços de estranhos que não eram estranhos, mas sim uma família escolhida, uma tribo de sobreviventes. Sofia sentou-se à mesa principal e olhou ao redor com olhos brilhantes. Então, vocês são as pessoas das histórias do meu pai, a noiva fugitiva, a viúva, o garoto corajoso. Vocês são reais, muito reais. Camila sorriu. E você é a garota corajosa que ensinou seu pai que realmente importa. Foi uma tarde mágica, conversas fluindo, risadas ecoando, comida deliciosa sendo compartilhada. E por algumas horas, Sofia não era uma garota doente, era apenas uma garota, vivendo, rindo, existindo plenamente. 2 semanas depois, Sofia morreu. Eduardo apareceu no restaurante às 3 da manhã. A porta estava trancada, mas Marco estava acordado em seu pequeno apartamento acima do restaurante. Ele ouviu a batida insistente, olhou pela janela e desceu. Eduardo estava de joelhos na porta, soluçando, despedaçado. Marco ajudou a entrar. Não disse nada. Que poderia dizer? Não havia palavras para aquilo. Então ele apenas ficou ali, presente, enquanto Eduardo se desfazia. Eventualmente, outras pessoas começaram a aparecer. Dona Helena, que tinha ouvido o choro da rua. Rafael, que passava voltando de uma emergência no escritório. Camila, que não conseguia dormir e tinha vindo fazer uma caminhada. E eles ficaram com Eduardo. Aquela tribo estranha e maravilhosa. Sentaram no chão com ele. Choraram com ele. Seguraram ele enquanto se quebrava. Ela me agradeceu. Eduardo disse, eventualmente, voz rouca. Nas últimas horas, ela me agradeceu por estar lá, por finalmente estar lá. E ela disse que amava nossas conversas, nossas risadas, nossos momentos. Ela disse que os últimos meses foram os melhores que tivemos juntos. Apesar de tudo, por causa de tudo. Ela tinha razão. Dona Helena disse suavemente. Presença é o maior presente que podemos dar. Os meses seguintes foram difíceis para Eduardo. Ele aparecia no restaurante quase todo dia. Às vezes falava, às vezes ficava em silêncio. Mas sempre vinha e a tribo estava lá para ele, assim como tinham estado uns para os outros. E então, em uma manhã de primavera, Eduardo entrou com uma proposta. Marco, ele disse, eu quero comprar este prédio e o prédio ao lado e transformá-los em algo maior. Marco sentiu seu estômago cair. Você vai me tirar daqui? Não.
Vou te ajudar a expandir. Esse lugar salvou minha vida. Literalmente, me deu os últimos meses com minha filha. E eu quero que mais pessoas tenham a chance de encontrar o que eu encontrei aqui. Eu não sei se quero expandir, Marco disse lentamente. Isto aqui não é sobre fazer dinheiro ou crescer. É sobre criar um espaço seguro. Eu sei. E é por isso que precisa ser maior. Porque há mais pessoas lá fora precisando desse espaço. Pessoas perdidas. Pessoas quebradas. Pessoas em suas últimas chances. Marco olhou ao redor, para as paredes amarelas desbotadas, para as mesas lixadas, para as cortinas de retalhos de sua mãe. Este lugar tinha se tornado seu coração, sua razão, sua redenção. Eu não quero que mude, ele disse. Não vai mudar, só vai crescer mais mesas. Mas a mesma política, sempre aberto para quem precisa. Mesma comida honesta, mesmo preço justo. Você ainda vai cozinhar, ainda vai ouvir histórias, ainda vai salvar vidas uma refeição de cada vez. Marco olhou para os rostos ao redor. Dona Helena e Marta, que tinham encontrado nova vida juntas. Rafael, que agora sorria genuinamente quando entrava. Camila, radiante em seu novo relacionamento. Lucas, que tinha conseguido entrar na faculdade de gastronomia. Paulo, que tinha encontrado um equilíbrio com as filhas. E Eduardo, que tinha transformado sua dor em propósito. Se eu fizer isso, Marco disse, tem condições. Quais? Nós contratamos pessoas que precisam de uma segunda chance. Ex-presidiários, viciados em recuperação, jovens LGBT sem apoio familiar, pessoas mais velhas que ninguém mais quer contratar. Este lugar é sobre últimas chances. Para todos. Eduardo sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde a morte de Sofia. Feito, a renovação levou 6 meses. Eduardo gerenciou tudo, mas respeitou cada desejo de Marco. As paredes continuaram amarelas, apenas com uma nova camada de tinta. As mesas antigas foram preservadas, apenas adicionadas novas similares. As cortinas de retalhos foram mantidas, honradas como relíquias. E quando o restaurante das últimas chances reabriu, algo mágico aconteceu. As pessoas vieram, não apenas as regulares, mas novas pessoas. Pessoas que tinham ouvido histórias, pessoas que precisavam de um lugar para respirar, pessoas em suas próprias encruzilhadas. Marco contratou uma equipe diversa. João, um ex-presidiário, que tinha cumprido 15 anos por assalto, e agora cozinhava com uma paixão que surpreendia a si mesmo. Ana, uma mulher trans que não conseguia emprego em nenhum outro lugar. Carlos, um homem de 65 anos que tinha sido velho demais para todas as outras entrevistas. Beatriz, uma viciada em recuperação que encontrou na cozinha uma forma de meditação, de foco, de propósito. Cada um tinha uma história. Cada um estava em uma última chance. E cada um encontrou não apenas um emprego, mas uma família. Os regulares originais continuaram vindo. Dona Helena trazia Marta. As duas mulheres, agora inseparáveis, tinham se tornado uma força da natureza. Organizavam jantares comunitários, visitavam asilos, espalhavam bondade onde quer que fossem. Lucas, agora estudante de gastronomia, estagiava no restaurante. Ele e Marco desenvolveram pratos novos, fusões criativas que honravam tradições, mas abraçavam inovação. E Lucas ensinou Marco sobre a culinária queer, sobre como comida pode ser revolucionária, como nutrir pode ser um ato de resistência. Rafael tinha deixado o grande escritório e agora trabalhava com organizações não governamentais de direitos humanos. Não ganhava tanto, mas dormia à noite. E quando aparecia no restaurante, seus olhos tinham uma luz que não existia antes. Camila tinha se casado. Pequena cerimônia, só pessoas que realmente importavam. Ela
e o professor de literatura, felizes em sua vida simples e rica. Ela aparecia com frequência, trazendo livros para a pequena biblioteca que tinham criado em um canto do restaurante. Leituras para quem precisa escapar, ela dizia. Paulo tinha reconstruído a relação com as filhas. Não era perfeita, menos relacionamentos. Raramente são menos, mas era real, honesta, e elas vinham ao restaurante todos os sábados, uma tradição sagrada. Eduardo tinha transformado sua dor em missão. Criou uma fundação em nome de Sofia, que financiava tratamentos para crianças com câncer. Mas mais importante, ele tinha aprendido a estar presente, não apenas em momentos de crise, mas em momentos cotidianos. Tinha se tornado um dos voluntários mais dedicados do restaurante, servindo comida, lavando pratos, ouvindo histórias, e as histórias continuavam vindo. Uma mulher que tinha perdido tudo em um incêndio e não sabia como recomeçar. Um homem que tinha acabado de perder o emprego aos 50 anos e se sentia descartado pelo mundo. Um casal de idosos que estava enfrentando o diagnóstico de Alzheimer e procurando maneiras de criar memórias enquanto ainda podiam. Uma adolescente grávida que tinha sido abandonada pela família. Um imigrante que não falava a língua e se sentia completamente perdido. Cada pessoa que entrava naquele restaurante carregava um peso e, de alguma forma, misteriosamente, aquele espaço os ajudava a carregá-lo, não fazendo o peso desaparecer. Problemas reais não desaparecem magicamente, mas tornando-o mais leve, compartilhável. Um ano após a reabertura, em um dia chuvoso de março, exatamente como aquele dia em que Dona Helena tinha entrado pela primeira vez. Marco estava sozinho, na cozinha, preparando o jantar da noite. Ele parou por um momento, olhando ao redor. A cozinha maior, mas ainda com a mesma essência. As panelas borbulhando com sopas e ensopados. O cheiro de pão fresco. O som de risadas vindo do salão. Pensou em sua jornada. 3 restaurantes falidos, um casamento desfeito, uma reputação em ruínas. Tantas coisas que ele tinha considerado fracassos. Mas agora, parado naquela cozinha, ouvindo aquelas risadas, sabendo das vidas que tinham sido tocadas, mudadas, salvas, ele percebeu algo fundamental. Ele não tinha falhado. Ele tinha apenas aprendido, de uma forma difícil, dolorosa, cara menos o que realmente importava. Não era a estrela Michelin, não era a crítica elogiosa, não era o restaurante lotado de clientes pagando preços exorbitantes por pratos conceituais. Era isso. Esta comida honesta, estas pessoas reais, esta conexão humana genuína. Ele tinha gastado anos perseguindo o sucesso, apenas para descobrir que tinha estado procurando a coisa errada. Sucesso não era ser famoso ou rico. Sucesso era fazer diferença, era importar, era criar um espaço onde pessoas podiam ser vistas, ouvidas, valorizadas. Dona Helena entrou na cozinha, trazendo pratos sujos. Ela tinha se autopromovido a assistente não oficial, ajudando sempre que podia. Você está bem? Pum. Ela perguntou, percebendo a expressão pensativa dele. Estou ótimo, Marco disse. E era verdade. Pela primeira vez em anos, era completamente verdade. Você salvou muitas vidas aqui, sabe? Helena disse, suavemente. Não, eu apenas dei comida, espaço, tempo. Exatamente. Você deu o que as pessoas mais precisavam. Presença, atenção, humanidade. Em um mundo que constantemente diz que elas não importam. Você criou um lugar que diz, você importa. Você é visto, você é valioso. Marco sentiu os olhos úmidos. Eu não planejei isso. Sabe, eu só estava tentando não falhar de novo.
E nesse processo, você criou algo muito maior do que qualquer plano poderia ter imaginado. Você criou um lar para pessoas que tinham perdido o seu, para pessoas que nunca tiveram um, para pessoas que nem sabiam que precisavam de um. Aquela noite, o restaurante estava especialmente cheio. Não era um dia especial, não havia celebração marcada, era apenas terça-feira. Mas as pessoas continuavam aparecendo, porque tinham aprendido que aquele lugar estaria lá sempre, independente de quão difícil o dia tinha sido. Marco observou as mesas, Eduardo jantando com um grupo de pais que tinham perdido filhos, um grupo de apoio que ele tinha começado. Rafael ajudando um jovem rapaz que estava lutando para sair do armário. Camila lendo para um grupo de crianças em um canto. Paulo e suas filhas ensinando um casal de idosos a jogar um jogo de cartas. Lucas na cozinha, aperfeiçoando uma nova receita, sua língua para fora em concentração. Dona Helena e Marta circulavam pelas mesas, conversando com todos, distribuindo sorrisos e gentileza como se fossem tão nutritivos quanto a comida. E novos rostos. Sempre novos rostos. Pessoas nervosas na primeira visita, não sabendo bem o que esperar, mas eventualmente relaxando, percebendo que aquele era um espaço seguro, um espaço de aceitação. Tinha se tornado tradição que uma vez por mês eles faziam um jantar comunitário especial. Todos contribuíam. Alguns traziam comida, outros ajudavam a cozinhar, outros lavavam pratos. E eles comiam juntos, todos em uma longa mesa que se estendia pelo salão inteiro. Nessas noites, Marco sempre fazia um brinde, nunca longo, nunca dramático, mas significativo. Nesta noite particular, ele levantou seu copo de suco. Nunca serviam álcool. Respeito aos que estavam em recuperação, e olhou ao redor. Para as últimas chances, ele disse que nunca sejam realmente as últimas, apenas o começo de algo novo. Para as últimas chances, todos ecoaram. E ali, naquele restaurante improvável, em um bairro esquecido, cercado por pessoas que tinham sido abandonadas, rejeitadas, esquecidas pelo mundo, Marco finalmente entendeu o que significava estar em casa. Não era sobre o lugar, era sobre as pessoas, sobre a conexão, sobre criar algo maior que você mesmo. Nos anos seguintes, o restaurante das últimas chances se tornou uma lenda local, não do tipo que aparece em revistas de gastronomia ou guias de viagem, mas do tipo sussurrado em grupos de apoio, em clínicas de recuperação, em abrigos, em lugares onde pessoas perdidas procuram por um fio de esperança. Tem um lugar, eles diziam, um restaurante, onde você pode ir quando não tem mais para onde ir, onde eles vão te alimentar, não apenas seu corpo, mas sua alma. E as pessoas vinham de toda a cidade, de cidades vizinhas, eventualmente de outros estados. Não para comida, embora a comida fosse excepcional, mas para o que a comida representava: cuidado, atenção, valor. Marco nunca se tornou famoso, nunca ganhou uma estrela Michelin, nunca foi apresentado em programas de TV de culinária, mas ele salvou vidas, literalmente. Tinha cartas de pessoas dizendo que estavam prontas para desistir de tudo, e então tinham encontrado aquele restaurante, tinham comido aquela sopa, tinham conversado com aquelas pessoas e tinham decidido tentar mais um dia, e depois outro, e eventualmente aqueles dias se somavam em meses, e meses em anos, e anos em uma vida reconstruída. Dona Helena viveu até os 89. Ela passou seus últimos anos vibrante, ativa, cercada por uma família escolhida que a amava profundamente. Quando morreu, foi em paz, sabendo que tinha vivido completamente esses últimos anos. Tinha honrado a memória de João, não ficando presa no passado,
mas carregando seu amor para frente. Rafael eventualmente conheceu alguém, um professor, que ele conheceu em uma conferência sobre direitos humanos. Eles se casaram em uma pequena cerimônia no restaurante, cercados por sua tribo, e adotaram 2 irmãos que tinham estado no sistema de acolhimento por anos, dando a eles a família que ambos nunca tiveram completamente. Camila e o professor de literatura tiveram 3 filhos, e eles criaram essas crianças com uma filosofia de autenticidade sobre perfeição, de significado sobre aparências. E os filhos cresceram sabendo que tinha um lugar, o restaurante, onde sempre seriam aceitos. Não importava o que. Paulo reconstruiu sua vida. Nunca voltou com a ex-esposa. Alguns finais não são sobre reconciliação, mas sobre aprender e seguir em frente. Mas ele se tornou um pai incrível e, eventualmente, conheceu alguém novo. Alguém que amava não o homem bem-sucedido que ele tinha sido, mas o homem falho e real que ele tinha se tornado. Lucas se formou em gastronomia e abriu seu próprio restaurante. Não em competição com Marco, nunca em competição, mas em colaboração. Um espaço focado especificamente em criar oportunidades para jovens LGBT, aplicando tudo o que tinha aprendido sobre como comida e comunidade podem salvar vidas. Eduardo nunca se recuperou completamente da perda de Sofia. Não se recupera de perder um filho, mas ele aprendeu a viver com a dor, a transformá-la em propósito. A fundação, em nome dela, ajudou centenas de famílias. E ele passou seus dias não em salas de reunião, mas em hospitais, em abrigos, em lugares onde podia fazer diferença real. E Marco continuou cozinhando, dia após dia, ano após ano, nunca se cansando de ver aquela expressão nos rostos das pessoas quando provavam comida feita com cuidado. Nunca se cansando das histórias, das lágrimas, das risadas, da humanidade crua e real de tudo isso. Ele envelheceu naquele restaurante, seus cabelos embranqueceram. Suas mãos ficaram mais lentas, mas seus olhos permaneceram afiados, sempre procurando por aquela expressão, a expressão de alguém que tinha chegado ao fim de algo e precisava de um lugar para recomeçar. Em seu 70º aniversário, eles fizeram uma festa no restaurante. Não foi ideia dele. Marco nunca gostou de ser centro das atenções, mas sua tribo insistiu. E ali, cercado por centenas de pessoas cujas vidas ele tinha tocado, Marco finalmente entendeu o verdadeiro significado de sucesso. Não era sobre quantos restaurantes você tinha, ou quanto dinheiro você fazia, ou quão famoso você se tornava. Era sobre quantas vidas você iluminava, quantos corações você alimentava, quantas últimas chances você transformava em novos começos. Eu falhei 3 vezes, ele disse em seu breve discurso, 3 restaurantes fracassados. E por anos, carreguei isso como vergonha, como prova de que eu não era bom o suficiente. Mas agora eu vejo de forma diferente. Eu não falhei, eu estava aprendendo. Cada fracasso me ensinou algo essencial. E, eventualmente, todas essas lições me trouxeram aqui, para este lugar. Para vocês, ele olhou ao redor, olhos brilhando. Este restaurante não é meu. Nunca foi. É nosso. De todos nós que precisávamos de uma última chance. De todos nós que estávamos perdidos, encontramos um mapa um no outro. De todos nós que aprendemos que, às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é aceitar ajuda. É deixar sermos vistos. É admitir que não podemos fazer isso sozinhos. E não precisamos, ele concluiu, porque temos uns aos outros. E enquanto tivermos isso, enquanto tivermos este espaço, estas refeições compartilhadas, estas histórias entrelaçadas, teremos tudo o que precisamos. Os aplausos
ecoaram, lágrimas fluíram livremente. E naquela noite, cercado por sua família, impossível e maravilhosa, Marco sentiu algo que tinha perseguido por toda a sua vida e finalmente encontrado no lugar mais improvável: paz, propósito, lar. Anos depois, quando Marco estava nos seus últimos dias, fraco, mas em paz, eles moveram uma cama para o restaurante. Ele insistiu. Queria estar ali, naquele espaço que tinha se tornado seu coração, seu legado, sua razão. E eles vieram, todos eles, os originais que ainda estavam vivos, os novos que tinham se juntado ao longo dos anos, gerações de pessoas que tinham encontrado suas últimas chances naquele lugar improvável. Eles contaram histórias, riram, choraram, cozinharam, comeram, viveram totalmente e completamente ao redor daquele homem que tinha dado a todos eles o maior presente: a permissão para serem humanos, falhos, quebrados, imperfeitos e ainda assim valiosos. Na noite em que Marco morreu, o restaurante estava cheio. Não era planejado. As pessoas apenas vieram, como se soubessem, coletivamente, que era a hora de se despedir. E quando ele deu seu último suspiro, cercado por aquela cacofonia linda de vida e amor, ele estava sorrindo, porque tinha entendido finalmente o segredo que tinha buscado por toda a vida. Sucesso não é sobre nunca cair, é sobre levantar e ajudar outros a levantar também. O restaurante das últimas chances não fechou com a morte de Marco. Não poderia, tinha se tornado maior que uma pessoa, tinha se tornado um movimento, uma filosofia, uma prova viva de que bondade importa, que comunidade cura, que às vezes uma refeição simples e presença autêntica podem salvar uma vida. Lucas assumiu a cozinha principal. Outros membros da tribo assumiram diferentes responsabilidades e o legado continuou. Até hoje, se você passar pela Rua das Amendoeiras, número 247, na Vila Esperança, verá um restaurante, pequeno, não muito chamativamente, paredes amarelas, cortinas de retalhos, um quadro negro na entrada com as palavras: comida honesta, preço justo, sempre aberto para quem precisa. E se você entrar, especialmente se você entrar quebrado, perdido, no fim da sua corda, você encontrará mais que comida. Você encontrará pessoas que entendem, que não julgam, que já estiveram onde você está. Você encontrará um lugar onde fracasso não é o fim, mas o começo de algo novo. Você encontrará sua última chance e descobrirá, como tantos antes de você, que às vezes as últimas chances são realmente primeiras chances disfarçadas. Chances de começar de novo, de começar verdadeiro, de começar completamente você mesmo, sem desculpas, sem máscaras, sem vergonha. Esta é a história do restaurante das últimas chances. Mas também é a história de Dona Helena Rafael, Camila, Lucas, Paulo, Eduardo e centenas de outros. É a história de como pessoas imperfeitas criaram uma comunidade perfeita, de como fracassos individuais se combinaram em um sucesso coletivo, de como, às vezes, os lugares mais improváveis se tornam os mais sagrados. E é um lembrete de que todos nós, em algum momento, precisamos de uma última chance, um lugar para respirar, para ser visto, para ser aceito, e que, talvez, o maior presente que podemos dar uns aos outros é exatamente isso: espaço, comida, presença, a mensagem simples, mas profunda, de você importa, você é visto, você é bem-vindo aqui, porque no final, não são as estrelas Michelin, ou os prédios impressionantes, ou os sucessos convencionais que definem uma vida bem vivida. É quantos corações você tocou,
Quantas vidas você iluminou, quantas últimas chances você transformou em novos começos. E nesse sentido, Marco Antônio Silva, o chefe fracassado, que abriu um pequeno restaurante em um bairro esquecido, foi o homem mais bem-sucedido que já viveu. Não porque conquistou o mundo, mas porque criou um pequeno canto dele, onde pessoas podiam se sentir humanas novamente. E isso, no final, é tudo que realmente importa.